Olá pessoal, aqui quem fala é o Guilherme e nesse vídeo eu vou falar sobre Views no Drupal 8. Bom, diferente do Drupal 7, Views já faz parte do core no Drupal 8, então a gente não precisa fazer o download, é só vir aqui e deixar habilitado. Aqui na minha instalação Views já está habilitado. Se um de vocês aí Views UI não tiver habilitado, habilitem ele também, porque é a partir dele que a gente consegue criar e editar as nossas views. Bom, e para que serve View? Com o View a gente consegue criar listagem, consegue criar carrossel, consegue criar relatórios. Nada mais é do que você criar um select via interface e já com uma saída HTML. Ou seja, pode ser um estilo de tabela, um estilo de lista, grid, como eu falei, um carrossel utilizando um jQuery, um Slick. Enfim, eu vou mostrar tudo isso daí na prática para vocês. Bom, eu já estou então aqui com o meu Views UI habilitado e eu vou criar aqui uma listagem de notícia. Eu vou vir aqui para a home do meu site. Eu já tenho aqui um content type criado chamado News e eu já tenho alguns conteúdos aqui adicionados. Eu vou abrir a estrutura dele aqui só para vocês verem como ficou. Estrutura, content type. Aqui eu criei o meu content type News. Vou vir aqui em gerenciar campos. Eu só tenho o meu body, eu tenho a categoria da notícia e eu tenho um campo de imagem. Então, para começar aqui, eu vou criar uma página que vai listar as minhas notícias. Bom, então como que eu faço isso? Eu vou lá em estrutura, views, vou adicionar uma nova view. Então aqui vai se chamar notícias. Eu vou editar o nome de máquina aqui, eu vou colocar news. Então, o que vai listar para mim essa view? Ela vai listar um conteúdo. Poderia criar aqui uma listagem de usuário, taxonomia. No caso que eu quero é de conteúdo. O content type vai ser news. E pronto. E aqui eu vou marcar, criar uma página. Aqui eu informo a URL dessa minha página, vai ser notícias. E aqui o formato. Eu vou manter esse formato e já eu explico o que é isso. Então eu vou salvar. Pronto, salvou. Antes de começar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar aqui o display name. Eu vou colocar aqui listagem de notícia. E também eu vou mudar aqui o nome de máquina. Isso daqui é importante, porque se eu deixar toda hora page 1, aí se eu for criar uma nova view aqui, vai ficar page 2. Então é sempre bom manter aqui um nome, dar um nome de máquina para sua view, para depois, se caso precisar fazer alguma coisa de programação, ficar mais fácil. Bom, mudei aqui. Pronto, eu vou salvar minha view. Aqui embaixo, pronto, já salvou. Aqui embaixo ele já te dá um preview do que está retornando essa view. Então vocês podem conferir aqui embaixo. Eu já vou abrir aqui a minha URL notícias, só para ver como está ficando. Notícias. Pronto, então essa daqui é a minha página gerada a partir da view. Então vamos lá, vou começar a explicar aqui como que funciona a view. Primeiro ele tem esse formato aqui. Esse formato ele está como lista não formatada, mas eu poderia colocar tabela, HTML, grid. Eu vou colocar grid aqui só para a gente ver como fica. Eu vou aplicar. Pronto, está aqui, grid. Eu vou manter aquele padrão lá, eu vou manter lista sem formatação. Por padrão aqui no Drupal, no Core, ele só tem essas opções, mas tem outros módulos com Trib que vai te dar outras opções. Igual, quero criar um carrossel, provavelmente você vai instalar um módulo voltado para fazer um carrossel, e ele vai te dar uma outra formatação aqui. O Slick é um exemplo de formato. Se você instalar o módulo Slick, ele vai te dar aqui a opção Slick. Eu vou manter o não formatado aqui. Bom, aqui em Settings você tem algumas opções. Se você quer adicionar classe, eu vou manter o padrão aqui. Dependendo do estilo que você mudar aqui,
as configurações aqui no site não vão mudar. Quer ver? Deixa eu colocar aqui tabela. Ó, a tabela já muda. Essas daqui são as configurações de tabela. Então vai depender do estilo que você estiver usando aí. Bom, aqui em relação a essa opção aqui, Show, ele está Content e Teaser. O que significa isso? Significa que eu vou retornar o conteúdo utilizando o display Teaser. O que é isso? Eu vou vir aqui no meu Content Type, em Estrutura, Content Type. Eu vou vir aqui em Gerenciar a exibição da minha notícia. Então aqui eu tenho esses displays, eu tenho o Default e tenho o Teaser. Então é isso. Aqui no caso eu estou utilizando o Teaser, que é esse carinha aqui. Ou seja, aqui embaixo ó, ele está retornando exatamente o que tem aqui. Ah, pô, não quero mais aqui o campo de imagem, então eu vou tirar o de imagem daqui. Eu vou salvar. Se eu der um atualizar aqui, pronto, sumiu o campo de imagem aqui. Eu vou voltar ao campo de imagem. Não vai ser original, aqui eu vou colocar thumbnail, atualizar e vou salvar. Vou voltar aqui, vou atualizar, pronto. Ah, ficou o label aqui, vou arrancar o label. Salvei, vamos ver lá. Pronto, atualizou. Bom, então você pode usar o teaser, você pode escolher o default, enfim, você pode criar um display custom e utilizar ele aqui. Eu não vou mostrar como cria um display, porque esse daí eu já gravei uma videoaula a respeito disso. E, bom, enfim, vamos dar continuidade aqui. Beleza, mas eu não quero utilizar display mode, eu quero eu mesmo poder adicionar os meus fields. Então você pode vir aqui nessa opção em fields e aí manualmente você pode adicionar field por field. Igual aqui, já mudei para field, ele já me adicionou aqui o title. Então na minha view ele só vai trazer o título. Quero adicionar aqui agora o campo de imagem. Então vamos lá, procurar o campo de imagem. Vou adicionar. Formatação, imagem, estilo, vou colocar thumbnail. Linkar, vou colocar linkado para o conteúdo e vou salvar. Pronto, então ele já está trazendo o meu título e a minha imagem. Dessa forma acaba sendo um pouquinho mais trabalhoso você estruturar a sua view. Eu gosto de usar o display mode, acho que fica mais rápido e fica mais organizado. Tem caso que utilizar display mode também não fica legal, aí no caso você tem que utilizar fields. Enfim, vai depender da sua necessidade aí. Filter critério, o que é isso? Se tratando de um SQL feito na mão, isso daqui nada mais é do que o where no SQL. Então aqui eu coloco a condição. O meu conteúdo está publicado? Sim. Qual content type que é? É o content type news. Eu poderia aqui, sei lá, adicionar mais opções. Vamos lá. O autor. Eu poderia fornecer aqui, eu só quero trazer notícias do autor Guilherme. Então aqui você pode adicionar os filtros. Você pode tanto deixar um valor fixo para esse filtro, igual que está publicado, sim, já está setado fixo aqui. Ou eu posso expor para o usuário. Vim aqui, marcar essa opção aqui. E aí ele vai dar a opção aqui para você colocar um label, os operadores, as opções, falar se pode ser múltiplo ou não. Eu só vou dar um aplicar aqui, vamos ver como fica. Então aqui ele já aparece para o usuário final poder escolher qual content type que ele quer filtrar. No caso aqui eu vou deixar ele fixo mesmo, vou arrancar a opção aqui de expor. Bom, aqui em Sort Criteria é a ordenação, aqui ele está por ordem de criação, você poderia adicionar mais opções e você poderia também expor isso daqui para o usuário. Bom, aqui é o URL em PF. Lá no momento que a gente criou a view, a gente formou o PF. Mas eu coloquei meu PF errado, não tem problema, você pode vir aqui e alterar. Aqui é o menu, você pode
pode pendurar essa view em algum menu. No momento ela não está em nenhum menu. Se eu vim aqui na minha home, ela não está aparecendo aqui, eu não consigo chegar nessa view. Então eu vou colocar essa view nesse menu aqui, no menu principal. Então eu vou clicar aqui em menu, colocar normal menu entry, vou colocar aqui notícias. O menu aqui vai ser o menu principal, o main navigation. Aqui eu posso informar o peso, eu já vou dar um aplicar. Eu vou salvar. Pronto, terminou de salvar, vamos voltar lá na home, deixa eu ver se apareceu. E pronto, tá aqui o meu item aqui no menu de notícia. Cliquei aqui, ele vai lá para a minha listagem de notícia. Aqui acesso, quem pode acessar essa view. No caso a opção tá permission, poderia ser rule. E as configurações dela tá quem tem acesso ao conteúdo, ou seja, ao conteúdo publicado. Como o usuário anônimo tem acesso ao conteúdo publicado, então o usuário anônimo vai ter acesso a essa minha view. Aqui o header, você pode adicionar alguma coisa no header, você pode adicionar mensagem, pode renderizar um bloco, você pode renderizar uma outra view. O footer é a mesma coisa do header. Aqui um comportamento se a view não tiver resultado, então se não tiver nenhuma notícia, eu posso adicionar aqui um campo de text área falando, não foi encontrado nenhuma notícia ainda. Paginação. Aqui ele está usando paginação mini e 10 itens por página. Eu poderia estar colocando paginação full, colocando aqui para exibir todos os itens, ou colocar aqui um número específico de item. Como eu falei, existem outros módulos que vai dando mais opção para view. Tem módulo aqui que coloca a opção de autopaginação, enfim, quero alguma coisa que a view ainda não me satisfaz, cara, dá uma olhada, vê se tem algum módulo contrib que dá a opção que você deseja. Eu vou manter aqui paginação mini. Aqui em avançado, eu vou fazer depois um outro vídeo falando sobre contextual filters. Ele é o where do nosso select lá. Ele é bem parecido com o filter criteria. A única diferença é que o contextual filter ele pega o valor de algum contexto. Por exemplo, eu quero trazer as listagens do usuário logado no site. Eu quero trazer as notícias de uma taxonomia específica de um node. Então você consegue pegar isso daqui via contexto. Eu vou explicar isso daqui na prática. Aí vocês vão entender a diferença entre o contextual filter e o filter criteria. Aqui relacionamento, nada mais é do que o join. Você pode relacionar outras tabelas e recuperar os campos dessa tabela. Aqui exposed forms são opções são opções que afetam o que você expor aqui para o usuário, aqui no filtro para o usuário. Então aqui você tem algumas opções. Aqui eu só tenho o basic e o input required. Se eu clicar aqui em settings, ele tem algumas opções do tipo mudar o botão de submit, de ordenação. Enfim, aqui também não tem muita opção. Existe um modo chamado Better Exposed Filter, ele te dá mais opções. Ele é bem mais completo. Eu posso até mostrar depois para vocês na prática como que ele funciona. E aqui em outros, deixa eu dar uma passada rápida aqui. Aqui em Query Settings tem algumas opções. Você pode colocar Distinct na sua view, só que aqui ele fala para tomar cuidado porque pode acabar deixando a sua view muito lenta. Você também pode falar que essa view aqui vai fazer um select no servidor secundário e não no principal. Aqui cache, isso daqui também é importante. No Drupal agora tem um cache baseado por tag. O que é isso? Se nessa view, se ela está retornando para você um node 5, e se alguém foi lá nesse node 5 e alterou o título, automaticamente o cache dessa view será limpo. Então a gente não tem mais aquele problema que tinha no SESH, que era do tipo, o editor ia lá, editava uma notícia, e depois a gente tinha que ir lá e limpar o cache porque não estava aparecendo na listagem. Então esse sistema aqui de tagamento, de cacheamento por tag, resolve esse problema. E aqui também tem o cacheamento por tempo.
ou você pode também colocar sem cache nenhum. Eu vou manter o padrão aqui por tag. Bom, vou salvar minha view aqui. Nesse vídeo vai ser só, eu vou gravar mais vídeo aqui mostrando mais opções, como criar um carrossel, como criar uma listagem de notícias relacionada utilizando vocabulário, taxonomia. Bom, então essa daqui é a minha listagem de notícias. Como vocês viram aí, foi bem fácil, foi bem rápido fazer ela, não tem nenhuma complicação. A vantagem do Drupal é essa, a gente tem o Views agora no Core, que acaba dando a opção para um editor, alguma pessoa que não tem conhecimento em programação poder criar a sua listagem sem a necessidade aí de um suporte, de alguém que tenha conhecimento em programação, em banco de dados. Então qualquer um aqui consegue vir aqui e fazer uma listagem. Bom, nesse vídeo vai ser só, pessoal. Muito obrigado.